não conversou ainda, a gente pede pra pessoa falar um pouco do início dela dentro da espiritualidade. Ou até, porque muita gente tem esse início lá na infância. Sim. E acaba carregando ele ali pra vida jovem, adulta, e vai levando isso pra sua eternidade. Muitas das pessoas, outras pessoas acabam saindo. Mas eu quero saber de você, como é que foi a sua caminhada, seu início de caminhada? Desde criança, quando eu tinha uns 6 anos, eu tenho esse lado meu espiritual, né? Quando eu era criancinha mesmo, nessa base de 6 anos, eu benzia. Então, eu ia lá, arrancava as galinhas da árvore e benzia o pessoal, né? E aí, benzia ferida do povo. E aí fui crescendo nisso, comprava minhas velas, e assim, tudo a espiritualidade me trazendo. Então, comprava minhas velas, aí minha mãe era um pouco assustada com isso, eu colocava numa caixa, colocava embaixo da minha cama tudo quanto era cor de vela, e ali eu ia fazendo minhas coisinhas. Aí depois me afastei, né, na adolescência, que aí eu fui pro catecismo, tal, e aí depois de um certo tempo eu voltei novamente, por necessidade mesmo, né? Tá, vamos lá. Vamos entender esse ponto de necessidade, porque a necessidade é onde dói. Se você estivesse bem onde você estava, você não tinha voltado pra onde você tá. Mas assim também, eu ia na igreja, mas chegava em casa sem vela. Mas você ia por quê? Por uma questão familiar? Não, por conta assim acho que naquele tempo tinha muito de você fazer a primeira comunhão, catecismo. Era meio que como passar na escola, isso, né? Primeira, quinta série. Aí por conta disso. Então assim, como minhas primas iam, né? Aí eu também ia por conta disso. Uma coisa mais cultural, né? Sim. Mas você então não voltou pela dor? Pra espiritualidade? Então, assim, igual eu falei, eu ia lá na igreja, mas chegava em casa e acendia minhas velhinhas. Esse contato com a espiritualidade eu nunca perdi. Só que teve o ponto que eu tive que começar a me mostrar, a não me esconder. Porque, querendo ou não, nessa época, é muito preconceito. Era muito preconceito. Hoje em dia ainda tem, só que assim, tem nossos direitos, tudo, então tá mais. Mas naquela época era bem difícil você falar, eu sou macumbeira, eu vejo espírito e mexo com a espiritualidade, então era bem complicado, até mesmo porque você fala, eu vejo espírito, então chama o padre para exorcizar, porque era isso. Então assim, aí teve a parte que aí a entidade começou a me cobrar muito, de eu me mostrar, que eu tinha que me mostrar, que eu tinha que parar de me esconder, né, e aí foi a parte que eu falei que foi a parte que eu necessitei, e aí foi quando foi a parte que, né, que eu tava grávida e tava num relacionamento abusivo, que aí fui esfaqueada, tudo. E naquela hora eu pedi pra eles me tirarem de lá, porque eu tenho certeza que se não fosse eles, eu não tava aqui hoje, nem eu e nem meu filho. Então, e ali quem me tirou de lá foi eles. Os seus guias que... Me tiraram de lá, porque não tinha como eu sair de lá. Já tinha sido torturada, já tinha sido esfaqueada, eu estava grávida de 8 meses. Caraca. E já tinha desmaiado e acordado e já tinha perdido a consciência várias vezes. Isso foi a hora que a pessoa começou a esquentar uma panela de óleo quente para jogar em cima de mim. Que aí falou, olha, também ninguém vai te querer, se não ficar comigo também ninguém vai te querer. E aí foi onde eu entrei em desespero e eu comecei a chamar por eles, invocar por eles ali e falar, se vocês me tirar daqui, eu prometo que eu vou seguir a espiritualidade do jeito que vocês me colocar, mas se eu tenho alguma entidade, se eu tenho uma espiritualidade, se eu tenho um propósito na vida, me tira daqui. Porque eu já não tinha mais força ali pra sair. Porque, assim, me jogava de bruço, subia em cima de mim, me enforcava e tal, eu torturava. Então, tipo assim, eu já não tinha força pra mim e quando eu grávida, hein? Você já tava entregue já, já tava entregue. Então, assim, eu falei, aí eu falei, não, aí na hora que começou a esquentar o óleo, eu falei, não, se eu tenho espiritualidade, me tira daqui, eu vou seguir meu caminho, eu vou seguir o que vocês me passarem. Falei, não é justo chegar até aqui, essa criança não conhece... E começa a passar um monte de coisa na hora da morte, né? Essa criança não conhece a mãe, minha mãe vai acordar, não vai ter filha, meus filhos não vai ter mãe. E aí, eu sei, né? Assim, a gente fala, não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Veio uma força ali em mim que eu consegui tirar a faca da mão, joguei pela janela e eu saí correndo. O portão estava trancado, o portão destrancou. Porque eu estava trancada lá dentro e o portão destrancou e eu saí correndo. Cheguei no portão da minha mãe, do meu pai, gritando, sanguentada, né? E aquele desespero, eu falei, eu vou correr, eu não sei, igual eu falo, eles que me deram força, me tiraram de lá. Eu falei, eu vou correr, ele vai me atrás de mim, vai me matar no meio da rua. Mas consegui chegar, fui pro hospital, né, e aí cheguei lá, já fui pensando mesmo assim, eu tô indo pra tirar o bebê porque não tem mais o que fazer. Você pensa que você tinha perdido? Sim, eu falei, não tem, esse bebê não vai sobreviver por tudo que eu passei ali, foi uma noite inteira. Não foi uma hora, foi uma noite inteira. E aí, quando eu cheguei lá no hospital,
né? Aí, 3 vezes foram ver, eu não tinha mais batimento cardíaco. O bebê aí não tinha mais. Aí, ali também chorando desesperada, né? Eu comecei a invocar minhas entidades ali, pedindo que não era justo chegar até aquele ponto da gravidez e perder aquela criança ali. E aí, na 4ª vez, aí a médica falou assim, olha mãe, eu vou te dar uma injeção, se não tiver mais batimento mesmo, a gente só vai fazer o laudo na ultrassom e vamos preparar para enterrar. E aí, na hora que foi fazer, começou a bater. O coração aí começou totalmente desregular, ficava começou bem fraquinho, a desregular, e aí começou a bater, e aí eles começaram, eu acho que me deram uma injeção de adrenalina, não sei o que, na veia, eu acho que foi isso. E aí começou a bater mais forte. Aí fiquei internada, depois já nasceu e tá aí. Então, depois disso, não tive o que fazer, né? Não tem como não perguntar, né? E o agressor ficou como? Solto, normalmente, na vida dele. Mas você chegou a denunciar, não? Sim, a polícia foi lá, não tem como, tudo. você foi no hospital todo ferrado já. Você é obrigada. A polícia foi lá, tudo. Mas assim, né? É Brasil, né? Tipo... Era outras épocas também. Não, mas... Mesmo essa época aqui, Felipe, dependendo do caso aí, mano. Eu, na realidade, a única coisa, assim, que eu quero realmente... Eu nem gosto de tocar muito no assunto, porque... Mas, assim, o que eu quero é só... Vive a sua vida, esquece que eu existo, sabe? Hoje a pessoa tá numa situação bem complicada também. Então, assim... Tá pagando já, né? Ou já pagou? Ou vai pagar. Tá, mas... E aí você volta então, você volta pro seu caminho depois de você ter seu filho e tal, você começa... Isso. Você volta pro seu caminho espiritual, que é o caminho que você meio que sentiu já desde criança, que era o seu destino ali, não posso dizer assim. E você você era o quê? Da Umbanda, do Candomblé? De onde que você era? Olha, quando eu iniciei, tudo bonitinho, era da Umbanda, né? Seguia. Só que tem muitas coisas, eu vou falar assim, hoje a gente é espiritualidade independente. Porque eu sigo o que as minhas entidades me trazem, que dá super certo pra minha vida. E aí eu consigo passar um pouco disso pros outros, pra quem quiser, né? Porque assim, quebrando um pouco de tabu também, porque tem muito tudo. Ai, você é Umbanda, você não faz isso. Ai, você é quimbanda, você não faz... Então, assim, é muito... Tudo regrado e toda religião tem alguma coisa errada, não adianta. Seja ela o que for, né? Então, a gente segue espiritualidade independente, que é o que as entidades nos trazem. Mas quando eu iniciei, era Umbanda. Mas pra você chegar nessa espiritualidade independente, você teve que passar por alguma coisa. Não, assim, foi transformações da entidade mesmo. Porque, assim, quando eu comecei, eu falei, eu era Umbanda, então era muito pra esse lado de benzimento, né? Eu não saía muito de um círculo, vamos dizer assim. Sim, então, assim, era muito de benzimento, fazia garrafada pra cura, pra essas coisas. Só que o meu lado é muito... Rosa Caveira, muito, então ela puxa muito esse lado meu. Então, querendo ou não... Né? É que assim, no começo eu falava assim, ai, mas eu não quero, você... Porque assim, as pessoas julgam muito, né? Aí como naquela época eu ficava, ai, não, mas... Aí vão julgar e vão se espalhar. E aí depois eu falei, quer saber? Foda-se. Meus caminhos, que a minha entidade manda é pra mim. Não é ninguém que tá vindo pagar minhas contas. Se eles estão falando é isso. Se eles me tiraram de lá é pra me trazer algo. Então aí comecei a seguir o que elas me passavam e fui por esse lado mais... Então a gente pode considerar que você está dentro dessa espiritualidade livre há quanto tempo? Ai, faz uns 5 anos. Acho que uns 5 anos. Você acha que você se encontrou muito melhor fazendo? Sim, do que só sendo rotulada Umbanda. Porque assim, porque igual a gente fala, a gente faz um corte. Ai, mas Umbanda não faz corte, tá, mas a gente faz. Sabe, assim, então tem muito essa parte, assim. Então é muito quebrando, sei lá, hoje em dia... Você usa ainda algo hoje da Umbanda? Não, assim, eu tenho o meu congá, sabe, assim, tenho as minhas entidades da direita, eu tenho tudo bonitinho lá, tenho separado, né, então... Tenho essa parte ainda. Sou muito pro lado de Exu. Eu sou muito esse lado de Exu mesmo. Mas eu tenho o meu congá, faço minhas orações, creio em Deus, que é um Deus, né? Que é um Deus que só existe um, mas é um Deus justo também. Então, assim, ele é bondoso, mas também ele é justo, a mão dele também pesa. Então, assim, entidades estão aqui para nos orientar. Então, a minha doutrina é essa.